Vamos falar agora do caso do funileiro Zildo Márcio dos Santos, de 50 anos. Essa é a imagem do último registro do Zildo. Zildo saía de Jataizinho, vinha para Londrina para trabalhar. Há 10 anos era funileiro, tinha 4 filhos, 3 meninos e uma menina. Em mais um dia de trabalho, ontem Zildo tentava atravessar na faixa de pedestres na Avenida 10 de Dezembro. Ele vinha de Jataizinho, descia na rodoviária, o patrão dava uma carona até o serviço. E, infelizmente, ele é atingido por um adolescente de 15 anos que estava com uma moto em alta velocidade na 10 de dezembro. Nós estamos acompanhando esse caso, a polícia está investigando e eu vou ao vivo agora para Jataizinho com o Guilherme Batista, que acompanha esse caso desde ontem. E, Guilherme, você está acompanhando nesse momento o velório do seu Zildo. E por aí, com certeza, muita comoção. Muita comoção, Buganza. Muita gente ainda não conseguindo acreditar no que aconteceu, não conseguindo acreditar que o Zildo realmente se foi, que ele morreu nesse atropelamento na Avenida 10 de Dezembro, aí em Londrina. Eliandro Piva vai mostrar pra gente. O velório, ele é realizado nessa sala de velórios de uma funerária aqui no centro de Jataizinho. E por aqui, Buganza, nós encontramos amigos, familiares, parentes, os filhos, a namorada do Zildo, os colegas de profissão que vieram aí de Londrina para cá para prestar essa última homenagem, para se despedir desse homem que vai deixar muita saudade. E ele vai deixar muita saudade, Buganza, porque o Zildo, ele era um amigo, um filho, um familiar muito querido. Todo mundo que eu conversei aqui trouxe, claro, uma palavra de muita positividade aí por parte do Zildo. As lembranças que eles deixam são as melhores possíveis, tanto para a família como para os amigos. Como você bem disse, o Zildo também era um trabalhador, trabalhava como funileiro numa oficina em Londrina e todo santo dia acordava cedinho, pegava um ônibus, ia daqui de Jataizinho até Londrina para trabalhar. O patrão dava uma carona até a funilaria e foi justamente nesse momento em que ele tentava atravessar ali a 10 de dezembro para pegar essa carona, para esperar pelo patrão, que ele acabou sendo atropelado por esse motociclista. Um adolescente de 15 anos de idade. As imagens de câmera de segurança são bastante claras. A gente consegue perceber que o ônibus e outros veículos param porque o sinal ele fecha e esse adolescente fura o sinal vermelho e acaba atingindo o Zildo em cima da faixa de pedestres. Um detalhe bastante importante dessa imagem é de que o Zildo, ele até tenta recuar, ele tenta voltar para trás para evitar ser atropelado, mas infelizmente não dá tempo. Ele é atingido em cheio. Ontem o repórter Wesley Lemos e o Eliandro Piva, o nosso cinegrafista, acompanharam o resgate do seu Zildo. Os socorristas do SEAT fizeram o possível e o impossível, Buganza, para tentar salvar a vida desse trabalhador. As massagens de reanimação começaram inclusive no asfalto da 10 de dezembro. Foi levado para dentro da ambulância do SEAT, onde as equipes continuaram atuando, mas infelizmente eles não conseguiram reanimar aí esse trabalhador que acabou morrendo vítima desse atropelamento. Seu Zildo está sendo velado nesse momento aqui nessa sala de velório da funerária e o sepultamento dele vai ser realizado aqui em Jataizinho mesmo, no cemitério municipal, por volta das 5 horas da tarde. Até lá, amigos e familiares devem passar por aqui para se despedir do seu Zildo e a gente, claro, tentou conversar com alguns deles. Essa moça de regata preta, inclusive, Buganza, é ela que a gente vai ouvir a partir de agora. Ela é a Tainá, a filha do seu Zildo, a única menina entre os 4. Os outros 3 filhos são meninos. E ela tentou tirar forças de onde fosse possível para conceder essa entrevista à nossa equipe. Nós conversamos com ela agora há pouco. E nesse momento, no ao vivo, a gente tenta manter essa certa distância justamente para dar a privacidade necessária para essa família. É muito delicado, né, esse nosso contato. E a gente sempre tenta deixar claro que é justamente para tentar entender, realmente contar um pouco mais da história, dos detalhes de quem era o Zildo em vida. Então a Tainá conseguiu aí juntar essas forças e ela resolveu falar. Deu uma entrevista para a nossa equipe, trouxe detalhes de como era o Zildo como pai, de como era o Zildo, Buganza, como avô. A Tainá é mãe de uma criança pequena, de um menininho
que também não consegue entender que nunca mais vai ter contato com esse avô que era tão coruja, esse avô que era tão querido. E ela, claro, aproveita também a entrevista para cobrar justiça, para pedir que a polícia investigue esse caso, uma vez que, pelo que a gente conseguiu perceber com as imagens de câmeras de segurança, com o relato de testemunhas, tudo aconteceu por conta da imprudência aí desse motociclista, um adolescente de 15 anos de idade, que furou o sinal e estava em alta velocidade. Vamos conferir então, Buganza, a partir de agora, a entrevista com a Tainá, a filha do seu Zildo, que literalmente abre o coração para a nossa equipe para falar um pouco do pai e cobrar justiça. Ai, é muito difícil. O era muito bom, não merecia isso. Não merecia, trabalhador, de família, honesto. Sempre quis as coisas do jeito certinho. Não merecia isso. Ele estava a caminho do trabalho. Tava trabalhando, ia trabalhar, ele perdeu o ônibus. Ai, meu Deus. Era um caminho que ele sempre fazia. Sempre fez aquele caminho, sempre. Meu pai, ele tava feliz, ele ia viajar hoje. E eu quero a justiça dele. Não dá pra ficar assim. Não dá, não tem jeito, gente. Meu filho, se você ver meu filho, é apegado nele. Ele falou ontem, ai, meu vovô não morreu, ele vai levar no parquinho. Como que lida com uma coisa dessa? Então não é só o meu luto, é luto do meu filho, da minha família. Que tristeza, não é? Que tristeza. 12:06, o Guilherme também conversou com um dos filhos do seu Zildo, não é, Guilherme? Que, pelo jeito, como a gente vê a comoção de toda a família, era muito querido. Muito querido, Buganza, e esse filho, o Gabriel, que conversou com a gente, definiu o pai como herói e contou uma história que há alguns anos o seu Zildo trabalhava numa empresa e houve um soterramento. E foi ele o responsável por tirar debaixo de toda aquela terra um colega de profissão, um colega de trabalho que poderia ter perdido a vida se não fosse a atitude do seu Zildo. E quando o Gabriel define ele como herói, é herói também nos princípios, na questão do caráter. Seu Zildo sempre ensinou os filhos que eles iam precisar trabalhar, precisar respeitar os outros. Então, o que a gente consegue perceber, conversando com a família, é que o Zildo ele era realmente um exemplo aí, um exemplo como pai, um exemplo como filho, um exemplo como irmão, como trabalhador. E é justamente isso que o Gabriel tentou repassar para a gente nessa entrevista. A importância desse homem na vida dessa família. E assim como a Tainá, a irmã, o Gabriel também disse que vai fazer de tudo para ver esse adolescente pagando aí pelo que ele fez, pagando pela morte do seu Zildo, que só perdeu a vida porque foi atropelado aí nesse ato de imprudência desse motociclista lá na Avenida 10 de Dezembro. Vamos conferir então a entrevista que a gente fez com o Gabriel, filho desse homem que acabou morrendo nessa situação. Ele era um herói para mim. E quando ele foi, eu também fui, entendeu? Acredito que é tudo tão mais sofrido, tão mais ruim para a família, porque foi tudo muito repentino. Ninguém estava esperando. Todo dia ele acordava às 5 horas para ir trabalhar e a gente via que era um exemplo pra gente. E ele era um ótimo funileiro. Na profissão dele era o melhor. Eu não aceito que ele foi desse jeito. Ninguém aceita. E eu não vou ficar quieto até as coisas serem feitas. Quero justiça. Se eu soubesse que ontem seria a última vez que eu ia ver ele. No dia que ele chegou à noite pegar a chave do carro, eu tinha abraçado ele. Eu tinha falado que eu amo ele. Não sabe a falta que vai fazer, meu. Não é possível, né? Que só a gente vai se comover com o caso, né? Não é possível que só eu, a nossa equipe, você de casa, que a gente vê um caso desse, fique comovido. E ninguém mais se comova que possa fazer alguma coisa. E nenhuma autoridade possa colocar a situação como prioridade, possa investigar esse caso, possa entender realmente o que aconteceu e possa penalizar quem realmente errou
nessa história, porque não dá para a gente simplesmente classificar isso como um acidente corriqueiro do dia a dia. Não dá para você ter um adolescente andando em alta velocidade com uma moto na 10 de dezembro, que tira a vida de um trabalhador na faixa de pedestre e a gente simplesmente achar que foi uma fatalidade. Nós não podemos aqui, cada dia mais, banalizar uma morte. Do contrário, nós temos que se revoltar com uma cena como essa e cobrar das nossas autoridades que algo seja feito. Nós não podemos, semana a semana, trazer uma vítima do acidente de trânsito com imprudência e que tudo corra bem e que a gente simplesmente toque o nosso dia. Não tem como a gente não se indignar. Eu estou trazendo todos os dias aqui no Balanço Geral, no Cidade Alerta, motorista embriagado que mata, motorista em alta velocidade que mata, motorista tirando racha que mata, adolescente de 15 anos com moto que mata, e vai ficar simplesmente tudo desse jeito assim, passou e vai, vamos tocar a vida? E nós temos uma família destruída nesse momento? E vai ficar por isso mesmo? Eu não consigo entender. De verdade, eu não consigo entender. Não é possível que ninguém se comova com uma situação como essa. E digo mais, nós temos que encabeçar aqui uma luta com campanha, juntando o Balanço Geral, juntando o Cidade Alerta, juntando todo o nosso Grupo RIC, fazer uma campanha. Basta de violência no trânsito. Basta de impunidade com mortes no trânsito. Não tem como a gente aceitar. 12h11, o Guilherme Batista está acompanhando ao vivo, a nossa equipe está lá, ouvindo a família, ouvindo familiares, ouvindo amigos e tentando realmente chamar a atenção para o que está acontecendo. Guilherme, você mais uma vez. Pois é, Buganza, o Luan, que é outro filho do seu Zildo, ele está aqui ao meu lado, vai conversar com a gente daqui a pouco, agora, mas antes disso eu queria trazer as informações que a gente conseguiu apurar com a Polícia Civil. Quando esse acidente, na verdade acidente entre aspas, é registrado, a Polícia Militar vai até o local e tudo é repassado lá para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, que inclusive o delegado Adilson, doutor Adilson, que estava de plantão, ele abre um inquérito para começar a investigar essa situação. Mas como é um caso que envolve um adolescente, um menor de idade, esse inquérito ele deve ser tocado a partir da próxima semana pela delegacia do adolescente. O adolescente, inclusive, também ficou ferido nessa situação. A última informação que a gente tem é que ele continua internado por conta dos ferimentos e o primeiro passo da investigação é interrogar esse adolescente. A polícia já revelou que vai esperar ele ter alta para ele passar por um interrogatório. E agora eu vou repassar esses questionamentos para o Luan. Bom, a gente conversou com a Tainá e com o Gabriel, seus dois irmãos, eles muito abalados, e assim, e não é por menos, né? A família, ela recebe essa bomba na véspera de Natal, seu Zildo, ele sai de casa, tá tudo bem com ele, e ele não volta mais vivo. O que vocês esperam a partir de agora? A investigação, ela vai ocorrer no âmbito da Polícia Civil, mas a gente vem acompanhando diversos casos que infelizmente acabam impunes, né? Pessoas que matam no trânsito, até chegam a ser condenadas, mas dificilmente são presas, dificilmente recebem realmente uma pena esperada pelos familiares das vítimas. Vocês esperam o que a partir de agora, Luan? Meus sentimentos, boa tarde, obrigado por atender a gente. Boa tarde. O que a gente espera é justiça, que seja feita a justiça, que isso aí não fique impune, sabe? Porque meu pai saiu para trabalhar, sabe? E ele estava certo, ele não estava errado na faixa, estava certinho. Ele esperou o semáforo fechar, passou, sabe? E, tipo assim, o rapaz, eu acho que não vai acontecer nada, mas e o responsável pelo rapaz? Os pais que deram a moto para ele. Que a gente recebeu denúncia anônima dizendo que esse rapaz, ele já é acostumado a fazer isso, ele já anda de moto desde os 10 anos, empina de moto no Instagram dele, Facebook dele, a gente entrou, já averigou, ele anda de moto, empina, faz gracinha pra rua, sabe? E pai e mãe apoia, entendeu? Isso é errado. Matou meu pai, sabe? Hoje eu vou enterrar ele, um dia depois do meu aniversário. Fez aniversário ontem? 21. Anteontem, no caso. Anteontem. Imagino que entre a família, acho que vocês ainda estão tentando entender tudo isso. Sabe, é muito difícil, porque não caiu a ficha ainda, sabe? Não caiu. Pra mim, amanhã eu vou na casa dele, eu vou ver ele, sabe? Não vai acontecer.
Agora é acompanhar e o que a família espera, é até bacana se repetir, é justiça. É justiça. É justiça e a gente vai, dentro da lei, o que for possível a gente vai fazer. Que isso aí não pode ficar impune. Não pode. Ó, sabe, eu não fico tão chateado porque meu pai, ele tinha 50 anos, viveu, lógico que ele devia viver mais. E se pega uma criança que não viveu nada, mata uma criança na faixa ali que não viveu nada, sabe, é muito triste, é triste demais. Luan, obrigado. Nada.